Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Elaine, tudo bem, né? Hoje nós vamos dar início à correção da semana 2, nono ano, PET 3. E o nosso assunto é a crise de 29. Esse assunto se encontra no livro de vocês, deixa eu desmanchar isso aqui, né, gente? Ficar mais bonitinho. Esse assunto se encontra no livro de vocês de História, no capítulo 2, nas páginas 40, 41 e 42, ok? Esse é um quadro, que é o crescimento industrial dos Estados Unidos, onde vem o investimento dos Estados Unidos em outros países, o investimento de outros países nos Estados Unidos e a posição líquida final dos Estados Unidos. Ele teve lucro ou teve prejuízos, ok? Aqui embaixo nós temos um trecho do artigo que se chama Crise de 29. Esse é o trecho do artigo, tá? Onde ele vai tratar os motivos da depressão, os motivos da crise financeira nos Estados Unidos. Mas vamos começar as questões? Responda as questões. De que maneira os Estados Unidos se beneficiaram da Primeira Guerra Mundial? Vamos voltar no texto? A crise de 29, também conhecida como Grande Depressão, deve ser entendida no contexto da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que se mostrou especialmente trágica às nações europeias. Mesmo nos países vitoriosos, como Inglaterra e França, as consequências do conflito foram calamitosas, notadamente em relação às estruturas econômicas, indústrias paralisadas, campos queimados, ou seja, sem agricultura, estradas destruídas foram apenas alguns dos inúmeros problemas enfrentados por estes mercados, fragilizando acentuadamente sua capacidade produtiva. Por outro lado, a Grande Guerra favoreceu o crescimento econômico de outro país, que se antes mesmo do conflito já se colocava como uma potência emergente, assumia agora uma indiscutível relevância internacional: os Estados Unidos da América. Distante dos enfrentamentos da guerra, ocorridos basicamente em solo europeu, os Estados Unidos não foram atingidos em sua capacidade fabril. Aqui nós encontramos a resposta para a nossa letra A. De que maneira os Estados Unidos se beneficiaram da Primeira Guerra Mundial? Os Estados Unidos estavam distante dos confrontos bélicos, distante fisicamente, viu, gente? Que estavam em solo europeu. Portanto, a sua capacidade fabril continuou a todo vapor. Não houve perdas e sim aumento da produção. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, mesmo participando da guerra, enviando tropas, né? Quase ao final da guerra, né? Em 1917, quando ele envia as primeiras tropas, o que acontece? Por medo de tomar um prejuízo muito grande, o que acontece? O país fisicamente não foi atingido. Então ele não teve perdas físicas, ele teve perdas materiais lá na guerra, com pessoas morrendo, investimento financeiro, ok. Mas ele não teve as suas fábricas destruídas, ele não teve o seu campo, né, queimado, como que aconteceu lá na Europa. As estradas não foram destruídas, estavam em bom estado. Então, a infraestrutura estava mantida. Letra B. Observando a tabela Crescimento Industrial dos Estados Unidos, essa primeira tabela aqui, em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro? Ou seja, em que ano que eles aumentaram o investimento? Aqui nós temos os anos e aqui os investimentos. Primeiro, investimento dos Estados Unidos no estrangeiro. 0,8, 0,69, 2,5, 3,5, 7. Então, ano de 1919 foi de 3,5 para 7. Então, a primeira resposta. E logo depois, né, anos depois, em 1924, aumenta para quase 11%, né? Ele triplica de novo, né? Ele aumenta 3 vezes, 3 pontos percentuais aqui. Então, a primeira resposta é em 1919 e ampliação em 1924. O aumento do investimento coincide com qual momento histórico vivido? Muito simples. O momento coincide com o ano depois do fim da Primeira Guerra Mundial.
Em 1918, a guerra termina e em 1919, o Tratado de Versalhes é assinado. Então, exatamente no ano que o Tratado de Versalhes está sendo assinado, os Estados Unidos amplifica cada vez mais o seu poder econômico. Aqui nós temos o número 2. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Imagem 1, Wall Street Crash, ou seja, Black Tuesday in America, ou seja, a quebra de Wall Street. Wall Street é a Bolsa de Nova York, é o nome da Bolsa de Nova York. Aqui é a quinta-feira negra na América, né? Então vamos ver quais são as questões que pedem aqui, né? As atividades. A manchete do jornal na imagem 1 está noticiando o acidente na Wall Street. É um acidente normal? Não, é a quebra da bolsa. E mais abaixo podemos ver o título da reportagem que diz Quinta-feira Negra na América. Pesquise no livro didático ou na internet e relacione o acontecimento de 29 de outubro de 29 nos Estados Unidos às manchetes do jornal. O que tem a ver essa manchete aqui com o que estava acontecendo nos Estados Unidos? A manchete e a data marcam a quebra da Bolsa de Nova York, ou seja, é a crise de 29. Letra B. Por qual motivo os Estados Unidos entraram em crise em 1929? Gente, não é um motivo, são vários motivos. Eu vou citá-los e explicar cada um deles. Primeiro, superprodução. O país produz mais do que vende. Ou seja, o que acontece com o preço do produto? O preço do produto cai. Segundo, queda da exportação para a Europa. Qual país na Europa vai ter condições de ficar comprando produtos da Inglaterra? Nenhum, né? Por que nenhum, gente? Porque eles estão se recuperando da crise, né? Da Primeira Guerra Mundial, principalmente a Alemanha, né? Então, os países estavam se reerguendo, né? Eles estavam bem destruídos por causa da guerra. Terceiro, especulação na bolsa de valores. As ações subiram, mas não valiam muito. As pessoas colocavam preço, mas não vendiam e nem compravam. O que é especulação, gente? Ai, professora, como é que o preço sobe, mas não vale muito? Eu coloco a minha ação valendo, sei lá, 5 mil reais. Só que aí, na hora que eu acho um comprador para ela, eu vou lá e tiro ela do mercado. Eu não deixo ela ser vendida. Tentando elevar o preço dela mais ainda. Só que o que acontece? As pessoas começam a fazer muito isso. E aí a bolsa não aguenta, né? Sobe e desce de valor, aí a bolsa acaba quebrando, que é a famosa especulação. E por último, nós temos a diminuição no consumo. Como que as pessoas vão consumir produtos, né? Se dentro do próprio país não estava tendo uma saída muito grande. Teve uma saída muito grande, então eles superproduziram demais no começo. Mas com o passar do tempo, e com o fato da Europa estar se reerguendo, começou a sobrar produto demais. E aí as pessoas não compravam com medo, então elas compram menos por medo dos preços, tá bom? Letra C. De que maneira essa crise afetaria o restante do mundo? Nossa, de forma generalizada. Diminuição de exportações, né? Os países estão vendendo pouco para outros. Quebra de muitas empresas e bancos. Se eu tenho quebra de empresas e bancos, eu tenho desemprego generalizado. Se eu tenho desemprego, eu tenho diminuição no consumo. Porque como que eu vou comprar se eu estou desempregado? Com que dinheiro que eu vou pagar, né? Número 3. Observe a imagem a seguir, analise e responde as questões. Essa aqui é a imagem. O que observamos na imagem? Uma família vivendo na miséria. É o que eu consigo observar, porque parece que eles estão morando em um campo, né, um lugar descampado. Temos crianças aqui no fundo e uma senhora aqui na frente. Pelo que me parece que pode ser uma lona, né, alguma coisa mais grossa, mas é um tecido, porque está meio enrugadinho e está amarrado. Então é como se fosse uma barraca, né? Por qual motivo essas pessoas estão vivendo sobre essas condições? Gente, basicamente por causa da crise de 29. Eu até complementei, mas essa resposta aqui é básica, tá? Por que a crise de 29, gente? Porque ela gerou um grande número de desempregados e, com isso, a fome, a pobreza
e miséria se espalham pelo país. Continuando, observando a imagem e levando em consideração suas pesquisas, quais as consequências da crise de 1929 para os Estados Unidos? Eu até respondi anteriormente. A crise gerou fome, desemprego, pobreza, miséria, violência e etc. Né? Tudo isso aqui junto a gente já pode imaginar, né, o que acontece na sociedade. Né? Se você não estivesse estudando a crise de 29 nos Estados Unidos, você conseguiria afirmar que essa foto foi tirada nos Estados Unidos? Olha, gente, infelizmente não. Por mim, poderia ser até aqui no Brasil mesmo, tá? Número 4. No final da década de 1920, o café no Brasil sofreu uma grande crise. Leia o fragmento de um artigo da revista Cafeicultura. Em seguida, observe a imagem e responda as questões. Eu vou ler o primeiro trecho, tá? Na tentativa de conter a queda, o governo federal comprou grande parte dos estoques dos produtores e queimou 80 milhões de sacas do produto. A ideia era queimar para diminuir a oferta e aumentar o preço internacional, porque o Brasil era o maior exportador, segundo Marcos Fernandes, coordenador do Centro de Estudos dos Processos de Decisão da FGV em São Paulo. Então aqui, letra A. A que crise o artigo faz referência? Faz referência à crise de 29. Aqui embaixo ele fala: a crise arruinou a oligarquia cafeeira, que já sofria pressões e contestações dos diferentes grupos urbanos das oligarquias dissidentes de outros estados, entre eles Minas Gerais, que almejavam o controle político do Brasil, explica Wagner Pinheiro Pereira, doutor em História pela USP e autor do livro 24 de outubro de 1929, A Quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão. Então, a que crise que ele se refere? A crise de 29. De que forma essa crise atingiu o Brasil? O Brasil diminuiu a exportação de café, principalmente para os Estados Unidos, que era o maior comprador, e o café perde muito valor, fora a quantidade de empréstimos. Tá? Eu tenho muito produto, o preço cai. Eu tenho, que acontece, né? Os preços vão ser menor, vão ser, né? Digamos assim, quanto mais produto no mercado, os preços serão menores. Quanto menos produto, os preços serão maiores, tá? O que você observa na imagem? A queima do café como manifestação e também para diminuir, principalmente, né? Diminuir a quantidade de produto e tentar elevar o valor. Aqui na imagem nós temos 4 homens queimando alguns grãos de café, tá? De que maneira o artigo se relaciona com a imagem? Todos os dois estão falando do mesmo assunto. O artigo e a imagem se completam. O texto descreve a queima de café representada na imagem. Tudo isso para quê? Para fazer com que o produto, a ideia era queimar para diminuir a oferta e aumentar o preço internacional, porque o Brasil era o maior país exportador. Beleza, ficamos por aqui hoje. Essa foi a correção da nossa semana 2 de História do PET 3. Beijos, fiquem com Deus!